Passamos agora para o Espaço Empresas e temos connosco Fernando Santos, sócio-gerente da Global Sea Travel. Boa noite, Fernando, e obrigado por estar aqui, por ter aceito o nosso convite. Boa noite. Vamos começar com uma pergunta simples. Pode-nos explicar um bocadinho o historial e a atividade da Global Sea dentro do contexto do setor do turismo e dos cruzeiros? Ora bem, quando tomei a iniciativa de criar uma empresa dentro desta área, tentei que fosse, sobretudo na área da venda dos cruzeiros e enquanto agência de viagens, tentei que fosse uma área muito específica e especializada. Porque quando nós vamos ao médico, vamos a um clínico geral e, portanto, se estamos no clínico geral, o clínico geral pode tratar tudo. Mas se temos uma necessidade de ir a um cardiologista, a um problema de coração, vamos ao cardiologista. Se queremos digamos, melhorar a nossa visão, vamos a um oftalmologista. Eu pensei, a experiência que eu tinha no turismo de cruzeiro já há bastantes anos, por que não criar uma área específica para poder ajudar todos aqueles que queriam iniciar-se nestas áreas do turismo de cruzeiros, aportar ali algum grau de experiência. No fundo, neste momento tenho 89 cruzeiros feitos, estou a caminho do 90º e se calhar tantos sítios por onde passei, com uma equipa formada, uma equipa responsável, e aí juntos somos capazes de dar uma ajuda no sentido de poder, não só aqueles que já fazem e que já são conhecedores, com toda a confiança, mas sobretudo por todos os que querem iniciar essa atividade e querem iniciar uma atividade no turismo de cruzeiros. Portanto, fala-se muito de turismo, norte a sul, mas o turismo de cruzeiro parece que não é assim tão relevante, ou pelo menos não é um parente pobre, porque não é nada pobre, mas é muito importante. E como é que está o mercado em termos nacionais e comparativamente ao mercado internacional? De facto, nos últimos anos, o turismo de cruzeiros em Portugal tem vindo a tomar uma maior consciência e as pessoas têm estado a aderir muito a esta forma de viajar e de conhecer novos países. E, portanto, nos últimos anos, eu diria que houve um crescimento exponencial cá em Portugal e, portanto... Da procura e também da oferta, porque naturalmente estão as duas interligadas, não é? Eu diria que chegamos ao final deste ano e o forecast está na casa das 70 mil pessoas. O ano passado entre 62 e 65 mil. Claro que ainda temos aqui uma margem muito grande de progressão, contudo, já são números muito razoáveis face àquilo que nós tínhamos há alguns anos atrás. E alguns anos atrás nós tínhamos 3, 4 mil hóspedes que fariam cruzeiros. E, portanto, atualmente... Mas isso é o mercado nacional? O mercado nacional. Emissores, essencialmente. Eu diria que é o mercado outgoing, não é? Sim, sim. São os portugueses que querem fazer cruzeiros lá fora. E o mercado geral em termos nacional? Ou seja, as pessoas estrangeiros virem cá? Sim. Isso aí temos alguns fatores que podemos aqui equacionar. Por um lado, a geolocalização do nosso país, que somos, digamos, a primeira porta de entrada de todos aqueles que vêm da América do Norte e que vêm da América do Sul. Portanto, somos aqui a primeira porta de entrada do Mediterrâneo e também para o Norte da Europa. Portanto, esse é um dado adquirido e, como tal, o posicionamento de Portugal. Depois temos o turismo em Lisboa, não é? Com um novo terminal fantástico, dos melhores que eu conheço, e conheço alguns muito interessantes pelo mundo. Depois temos um novo terminal em Leixões, muito bonito, extremamente elegante, que tem vindo a receber prémios da sua funcionalidade e da sua própria estrutura. Temos o Algarve e, naturalmente, depois temos os outros dois novos terminais. Estamos a falar das Portas do Mar nos Açores e na Madeira também com o novo terminal. Depois há aqui um ou outro local que poderá ser interessante do seu ponto de vista de receptivo, de termos acolhimento de navios de cruzeiro, que é o caso da Figueira da Foz, que o ano passado teve 2 navios, é o caso de Setúbal, que pontualmente poderá ter navios. E, portanto, a nossa geolocalização é extremamente importante para isso. E a infraestrutura a ser construída nos últimos anos. Se não houver infraestruturas, os navios não vêm cá. Se não houver o que fazer nos destinos, os navios não vêm cá. Porque eles vêm cá, sinceramente, porque há coisas para visitar. Há motivos, não é? Portanto, há motivos. Tal como os clientes turistas vêm de avião, são as mesmas coisas que atraem. É isso mesmo. Fernando, voltando só um bocadinho atrás à primeira pergunta do outgoing. Estava a dizer que tem crescido o interesse e a procura
por cruzeiros no mercado nacional para fora. O que é que mudou? Porque, na minha percepção, há uns anos era uma questão de faixas etárias. Muita gente olhava para cruzeiros como isso é para reformados, não é para toda a gente, mas passando pelo terminal de Lisboa, muitas vezes, moro lá perto, vejo que já não é a mesma coisa, já há grupos de outras faixas etárias. Foi isso que mudou ou há uma percepção geral? Ou foi algum marketing que vocês fizeram de outra forma? Eu acho que o que mudou foi mesmo a própria consciencialização das férias. As pessoas estão a viajar cada vez mais. As pessoas têm maior capacidade para viajar. Depois, muitos deles já fizeram outro tipo de férias. Mas quando se entra no turismo de cruzeiros, fideliza. Se perguntarmos, e há estudos que indicam isso, nomeadamente através da CLIA, que é a Cruise Line International Association, que é a associação que superintende e coordena as companhias de cruzeiros, 9 em cada 10 pessoas que fazem um cruzeiro querem repetir um cruzeiro nos próximos 2 anos. Quando fazemos estudos também a nível das cidades, como aconteceu ainda, enfim, há estudos conhecidos, quer no Brasil, quer em Portugal, 9 em cada 10 querem repetir a experiência. Querem voltar à cidade para conhecer melhor, porque no fundo o que eles têm inicialmente é um aroma, é um perfume da cidade. E depois vão ter uma coisa completamente diferente. Depois, muitas vezes, voltam à cidade de avião e fazem um short break. No caso de estarmos aqui em Lisboa ou no Porto, e hoje em dia com as low costs e digamos, com a acessibilidade de um aeroporto dentro da cidade, isso para nós é muito interessante. Não é? O Fernando estava a dizer há bocado que em termos de consumo ou gastos por turista neste ramo, anda a ser perto dos 60 euros por pessoa, que é mais ou menos aquilo que está estimado para o turismo mais elevado, que é o de negócios. Portanto, isto era um setor, um nicho de maior valor acrescentado que importava talvez estimular, não? E fomentar. Seguramente. Ao longo dos últimos anos, tem vindo a ser feito também estudos pela Associação de Turismo de Lisboa e pelo próprio Porto de Lisboa, pela Administração do Porto de Lisboa, e têm vindo, num determinado período do ano, a consultar e a perceber, através de inquéritos, aquilo que as pessoas gastam em Lisboa. O que é que vêm, quais são os seus interesses, se desejam voltar. E, de facto, num dos últimos estudos indica que são 58 euros aquilo que cada passageiro que chega a Lisboa está disposto a gastar e que compra. Sem contar com o cruzeiro. Sem contar com o cruzeiro. Isto é, aquilo que ele deixa na cidade. Agora, se verificarmos que Lisboa tem mais de 500 mil pessoas que vieram de cruzeiro. Isto é, a população de Lisboa, do centro de Lisboa, são cerca de 700 mil, 600 mil, por aí. Quase a mesma população nos chega todos os anos de navio de cruzeiro. Isto é interessante percebermos isto, analisarmos sobre esta forma. Ora bem, se virmos que quase 540 mil pessoas chegaram a Lisboa e desses, se tiverem gasto 58 euros, vão aqui deixar há um impacto económico de mais de 22 milhões de euros. Num curto espaço de tempo. Em 6 horas. 5, 6 horas, 7 São tours, são refeições, são shopping. É o shopping, é a refeição que fazem, é o vinho do Porto que levam, são os espetáculos que vão ver, ou pelo menos são as visitas que vão fazer a Sintra, ou Évora, ou a Fátima, por exemplo. E, portanto, é o dinheiro que cá fica. Isso é só uma parte, isso é só uma fatia do dinheiro que fica em Portugal, ou que fica, neste caso, na cidade de Lisboa. Mas há outro, que é o que deixa toda a organização, o ship agent, digamos, o agenciamento do navio. O navio, quando cá chega, ele não vem por sua autorrecriação e não estaciona ali. Tem pilotos, tem o bunkering, tem a própria alimentação do navio. Não é? Tem o fuel, pronto. E tudo isso há um outro valor acrescentado que fica cá. E, portanto, este negócio, que aparentemente não é assim tão grande, mas não é nada negligenciável. Se virmos que, de facto, 22 milhões por um lado e depois toda a organização que está por trás, a alimentação, porque há muitos navios que chegam a Lisboa e que fazem interporting, isto é, têm a possibilidade de colocar passageiros a entrar em Lisboa, em Barcelona, em Génova, em Savona, em Marselha, mas há aqueles navios que chegam a Lisboa e saem de Lisboa. E fazem como um círculo, não é? Ou então que iniciam o seu cruzeiro em Lisboa e terminam, por exemplo, em Miami, ou em Nova Iorque, ou no norte da Europa, ou então para o Mediterrâneo.
e os navios têm que ser abastecidos. Isso, em alguns casos, a alimentação vem em contentores dos próprios navios, mas há bens que são perecíveis. E, portanto, nessa circunstância, chegam a Lisboa e é também muito do nosso trabalho que entra lá dentro, não é? Digo nosso trabalho, isto é, dos portugueses. Com o potencial identificado e com os desenvolvimentos que têm havido em termos de procura e das infraestruturas que temos criado nos últimos anos, sente que Portugal, o que é que falta fazer? Como é que o Estado e como é que os atores privados podem beneficiar desse potencial e continuar a fazer esse crescimento? Vamos lá ver, se estivermos a falar, porque há aqui podemos falar aqui em paralelo em duas áreas. Uma é os portugueses que querem fazer Tem um férias. outgoing, sim. E outro é o incoming, é como é que nós podemos atrair mais pessoas, Sim. mais navios. Eu referi mais ao segundo aspecto, que estávamos a falar nisso. Ok. Nesse caso, existem feiras e promoções que os próprios portos e as companhias estão juntos. Ainda o ano passado aconteceu aqui em Portugal o maior evento de promoção do turismo de cruzeiro, que foi o Sea Trade Med, aqui em Lisboa, na FIL, e onde de facto se reuniram os diretores, os representantes dos portos e das companhias e todos aqueles que estão ali à volta, não é? Aquela fileira que está à volta do turismo de cruzeiros. E aí, desde que se organizem os vários portos e se apresentem soluções muito interessantes às companhias, as companhias venham cá. Portanto, estamos a falar de quê? Estamos a falar de organização, de promoção. Mas depois, isso é a montante, mas também a jusante, temos o que temos que fazer em Lisboa, que é dar boas condições para os navios chegarem, é ver uma boa interpretação do que é o turista de cruzeiros. Isto é, as lojas estarem abertas, haver bons espaços para as pessoas visitarem, haver excursões e itinerários que possam ser feitos a partir de Lisboa. Por exemplo, estamos em Lisboa, claro que, sobretudo para o mercado brasileiro e o mercado latino, há muitas pessoas que gostam de ir a Fátima. E então há excursões que são feitas para ir a Fátima. Depois, há uns que gostam de ir a Évora, e vão a Évora, e vão a Sintra, e vão a Cascais. E outros que ficam na cidade, e outros que querem fazer praia. A gastronomia aqui é algo que poderia ser muito interessante de desenvolver. Os próprios millenniums estão cada vez mais agarrados a questões que são que querem mais experiências. E, portanto, tudo isso que os millennials, os Y e os Z são gerações que estão muito querem novas experiências. E, portanto, a gastronomia, a agricultura, a cultura, os concertos, tudo isso é muito interessante. Não estamos a falar de coisas físicas, estamos a falar de experiências. Existe, então, uma interligação, ou é preciso mais do Estado, ou da Câmara, por exemplo, neste caso, com as agências /terminal? É isso? Eu acho que é preciso mais. Eu acho que mesmo que haja muito, é sempre preciso mais. Existe uma associação que é uma associação em Lisboa que envolve, digamos, as várias áreas do turismo de cruzeiros e que trabalha essas áreas. E, portanto, é preciso essa interligação entre as autoridades, a segurança, porque a segurança é muito importante, as autoridades, a segurança, o que se vai visitar, as portas abertas. Isto tem que estar tudo muito, muito, muito facilitado. Por exemplo, um corredor entre o aeroporto e o terminal de cruzeiros. O poder fazer o check-in, se calhar, no terminal, no aeroporto, quando as pessoas embarcam em Lisboa. Mas a suavização. Tem que haver a facilitação de criar, olear todas estas estruturas que já existem. Interações. O próprio terminal já ajuda imenso nisso. Eu lembro um caos antes deste terminal na zona. Santa Apolónia, de facto, nós nos lembramos e que lá estivemos tantas vezes, era complicado. Até mesmo a organização dos taxistas e atualmente os mais tuk-tuks também. E, portanto, tudo isso era complicado. Agora, de facto, as coisas estão mais ordenadas. Se passarmos por lá, ainda vemos os tuk-tuks num sítio, os taxistas no outro, quem faz as excursões. Por exemplo, nós em Portugal representamos uma empresa de excursões, a Shore to Shore, quer em Portugal, quer para a Europa. E, de facto, a organização deste tipo de excursões e de itinerários fora do navio é extremamente importante. Porque vai-se buscar novas... Há pouco tempo. Há pouco tempo para isso. Há pouco tempo. Fernando, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Foi um prazer, muito obrigado. Muito interessante para a nossa economia e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.